O silêncio da floresta canadense é uma ilusão. Ele esconde histórias de luta, sobrevivência e crueldade. O primeiro som que ouvi naquele dia não foi um rugido, mas um gemido baixo e angustiante, um som que ecoa na sua alma muito depois de você tê-lo ouvido. Meu nome é Carlos Ribeiro e por uma década documentei a vida selvagem neste país majestoso. Mas nada, absolutamente nada em minha carreira me preparou para o que testemunhei naquele outono e para o incrível epílogo que se desenrolaria 5 anos depois. Esta é a história de uma ferida, um resgate e uma promessa de gratidão que desafia tudo o que sabemos sobre a memória dos animais. Estávamos nas montanhas de British Columbia, filmando um documentário sobre a coexistência entre humanos e a vida selvagem, quando o chamado de rádio chegou. Um grupo de lenhadores, trabalhando em uma área de corte seletivo, havia encontrado uma cena devastadora. Quando chegamos, o ar estava pesado com o cheiro de sangue e medo. O urso, um macho jovem que depois batizaríamos de Coragem, havia provavelmente fugido de algum perigo e se enroscado na cerca. Quanto mais ele se debatia, mais o arame farpado cortava sua carne, como uma serra cruel e implacável. Os homens que o encontraram não eram caçadores, eram trabalhadores, homens rudes acostumados à dureza da floresta. Mas o sofrimento daquele animal tocou algo profundo neles. Joe, o capataz da equipe, me disse depois, não era sobre ser herói, era sobre ser humano. Ninguém merece sofrer daquela maneira. O perigo era iminente. Um urso ferido é um urso imprevisível. O estresse e a dor podiam fazê-lo atacar num instante, mas não tínhamos escolha. O veterinário mais próximo estava a horas de distância. Coragem não teria esse tempo. Foi quando Joe, com uma calma que só os anos na floresta podem dar, sugeriu usarmos o dardo tranquilizante que carregávamos para emergências. Era um risco. A dose certa é crucial, mas era a única chance. Os minutos seguintes foram de uma tensão silenciosa e absoluta. Enquanto o urso dormia, sua respiração fraca, a equipe trabalhou com uma eficiência comovente. Mãos que normalmente manuseavam motosserras, agora trabalhavam com a delicadeza de um cirurgião para cortar cada pedaço de arame farpado. A ferida era horrível, profunda e já infectada. Eles limparam o local como podiam, aplicaram antibióticos de um kit básico e recuaram, esperando que a natureza fizesse o resto. Quando o sedativo passou, Coragem se levantou. Ele estava confuso, machucado, mas livre. E então ele fez algo que ninguém esperava. Ele parou, na beira da floresta, e olhou para trás. Seus olhos escanearam o grupo de homens que ainda observavam, parados e em silêncio. Não era um olhar de raiva ou medo. Era reconhecimento. Era apenas a minha projeção, o meu desejo de ver significado onde talvez não houvesse. Naquele momento, eu não sabia. Ele se virou e sumiu entre as árvores, deixando para trás apenas o arame farpado ensanguentado e um grupo de homens transformados. O episódio ficou na minha memória, uma história incrível que eu contava em jantares. Mas a história de Coragem, ela ainda não tinha terminado. Na verdade, ela mal havia começado. Nos anos que se seguiram, continuei meu trabalho. Mas a imagem daquele urso nunca me deixou. Eu pesquisei. Descobri que incidentes com cercas são terrivelmente comuns. Muitos animais não sobrevivem, morrendo de infecção, fome ou predação em seu estado vulnerável. A ferida que vimos em Coragem era uma sentença de morte lenta na natureza. A pergunta que me assombrava era: tínhamos feito o suficiente? Tínhamos apenas adiado o inevitável? DRA. Ana. Um ferimento como aquele é catastrófico. O arame farpado causa laceração traumática, dano muscular profundo e introduz sujeira e bactérias diretamente no tecido.
sem um tratamento veterinário extensivo, incluindo cirurgia, limpeza profunda e antibiótico-terapia de longo prazo. As chances de sobrevivência a longo prazo são mínimas. O animal pode ficar com uma deficiência permanente, incapaz de caçar ou forragear adequadamente. As palavras da doutora Ana ecoavam meus piores medos. Nossa intervenção, por mais bem intencionada que fosse, pode ter sido apenas um gesto simbólico, um ato de bondade para aliviar nossa própria consciência, mas insuficiente para realmente salvar uma vida. Para os lenhadores, especialmente para Joe, a experiência foi transformadora. Eles não apenas continuaram seu trabalho, mas se tornaram guardiões não oficiais daquela área. Eles removeram quilômetros de cerca antiga e não utilizada. Começaram a relatar avistamentos de animais para autoridades ambientais. Eles montaram câmeras ativadas por movimento na esperança... Bem, talvez na esperança secreta de ver um urso com uma cicatriz distintiva, vivo e bem. Joe, em entrevista: a gente não esquece. Às vezes, no silêncio da serra, eu paro e escuto. Eu me pergunto se ele está por aí, se sobreviveu. É uma história que a gente carrega, sabe? Não tem um final. 5 anos se passaram. A vida seguiu em frente. A madeira foi cortada, novas árvores cresceram. Minha equipe e eu havíamos nos mudado para outros projetos, outros continentes. A história do urso e dos lenhadores era um capítulo fechado, um momento de dor e compaixão congelado no tempo. Até que um dia meu telefone satelital tocou no meio da noite. Era Joe. Sua voz, normalmente tão calma, tremia de excitação. "Carlos, é o Joey", ele disse, quase sussurrando. "Você precisa vir. Agora. É sobre o urso." Meu coração parou. "Eles encontraram o corpo?" Perguntei, meu estômago já se revirando, antecipando a triste notícia. A resposta dele me deixou sem fôlego. "Não", ele disse, uma risada incrédula escapando de seus lábios. "Pior, muito pior. Ele voltou e ele não está sozinho." Naquela gravação granulada, na escuridão da floresta canadense, não estava apenas um urso. Era um urso grande, saudável, com uma cicatriz branca e distinta, cruzando seu ombro e braço. E ao seu lado, brincando despreocupadamente, estavam 2 filhotes saudáveis. Coragem não apenas havia sobrevivido contra todas as probabilidades, ele havia prosperado. Ele havia se tornado um pai, e ele havia escolhido retornar, justamente para o território onde quase encontrou seu fim, para mostrar a aqueles que o salvaram o milagre que sua ação permitiu. Voltei para British Columbia assim que pude. O ar no acampamento dos lenhadores estava eletrizado. A descoberta não era um acaso. Coragem havia sido avistado repetidamente nas câmeras, sempre patrulhando a área com seus filhotes. Ele não estava apenas passando, ele parecia ter estabelecido aquele território. O local de seu trauma mais profundo havia se tornado seu lar. A ironia era poderosa, mas a pergunta que pairava no ar era: por quê? Por que voltar? Dr. Ana. É extraordinário. Sua sobrevivência já é um testemunho de sua resiliência, mas seu retorno... Os ursos têm memórias espaciais incríveis. Eles mapeiam mentalmente fontes de alimento, abrigos e também locais de perigo. Voltar para um local de trauma tão significativo é altamente incomum. A menos que a memória daquele lugar não seja apenas de dor. A doutora Ana sugeria algo revolucionário. Que Coragem poderia associar aquele local não ao momento de sua agonia, mas ao momento de seu alívio, ao cheiro dos homens que o libertaram, à sensação do sedativo que o tirou daquela tortura. Era possível? Um animal selvagem capaz de tal nuance emocional? Decidimos tentar um avistamento, não para interferir, mas para documentar, para provar para nós mesmos que era real. Passamos dias em silêncio, esperando, e então, no 5º dia,
Quando o sol começava a se pôr, pintando o céu de laranja e roxo, a floresta se moveu. Não foi um encontro casual, foi uma aparição. Coragem parou no exato limite da clareira, no local quase exato onde a cerca havia estado. Ele levantou seu focinho para o vento, farejando. Ele sabia que estávamos lá. Sua família estava com ele, sob sua proteção. Ele não estava escondendo eles de nós. Ele estava nos mostrando. Era uma exibição de confiança absoluta, um relatório de status de uma vida reconstruída. Naquele momento, olhando para os rostos daqueles homens rudes, eu vi algo universal. Eu vi o gatilho mental da gratidão e do legado sendo acionado. Cada um daqueles homens, naquele instante, não estava apenas vendo um urso. Eles estavam vendo o fruto direto de um ato de compaixão. Eles haviam escolhido ajudar quando era mais fácil virar as costas. E o universo, de uma forma que nenhum de nós poderia ter imaginado, havia devolvido esse gesto multiplicado por 3. Eles não salvaram apenas uma vida. Eles permitiram que 3 novas vidas existissem. A cicatriz de coragem já não era um símbolo de sofrimento, mas um símbolo de esperança e resiliência, tanto para o animal quanto para os homens. Joe, você trabalha a vida toda, corta árvores, constrói coisas e se pergunta qual é o seu impacto real no mundo. E então, isso acontece. Você entende que o maior legado que você pode deixar não é o que você tira da terra, mas o que você devolve a ela. A história de coragem e dos lenhadores explodiu. Não era apenas uma fofa história de animal agradecido. Era uma poderosa metáfora sobre redenção, resiliência e o impacto invisível de nossos atos de bondade. As pessoas ao redor do mundo se identificaram. Elas viram suas próprias lutas na cicatriz do urso. Elas viram suas próprias esperanças de fazer a diferença no gesto dos lenhadores. A história tocou um nervo porque era real, era crua e era profundamente esperançosa. Conservacionista. Esta história é um microcosmo perfeito da coexistência. Mostra que o progresso humano e a conservação da vida selvagem não precisam ser opostos. Eles podem, com compaixão e responsabilidade, coexistir. Esses lenhadores são os melhores embaixadores que a natureza poderia ter. O final mais bonito não é aquele que termina, mas aquele que dá início a algo novo. Inspirados por coragem, a Madeira Company, os lenhadores e a comunidade local se uniram. O local do resgate não é mais uma área de corte. É um santuário protegido, um corredor vital para a vida selvagem. Os filhos de coragem e os filhos de seus filhos poderão vagar por aquela terra em segurança. O ato de compaixão daqueles homens se tornou uma semente, e essa semente cresceu e se transformou em um legado permanente. Joe. E isso nos ensina que nunca devemos subestimar o poder de um único ato de gentileza. Você nunca sabe que tipo de floresta vai crescer a partir de uma pequena semente de coragem. 5 anos antes, aquele pedaço de terra testemunhou o pior da natureza humana. O descuido que deixou uma armadilha mortal no caminho de um animal inocente. Mas também testemunhou o melhor, a compaixão que se recusou a cruzar os braços. A história de coragem não é sobre um urso que voltou para dizer obrigado. É sobre um urso que viveu tão plenamente, tão poderosamente, que seu simples existir se tornou a maior homenagem possível para aqueles que lhe deram uma segunda chance. É um lembrete de que nossas ações, por menores que pareçam, ecoam no tempo. Que a coragem de um pode inspirar a coragem de muitos. E que, às vezes, o maior presente que podemos receber é simplesmente ter a chance de testemunhar a vida que ajudamos a florescer.